Pessoal, vamos fazer a correção aqui da nossa atividade do volume 1 do livro de atividades, né? Ela vai servir como uma revisão pra gente. Nós já vimos essa matéria toda, né? Vimos vídeo, fizemos as atividades da apostila 1, fizemos a correção. Agora nós vamos a essas aqui, que servirão como uma revisão fixação. A questão número 1 pede pra gente organizar aqui as palavras no texto, né? Completar as lacunas de forma que dê sentido. Então, vamos lá. Os primeiros grupos humanos se deslocavam em busca de raízes e animais para se alimentar. Como eles não dominavam a prática da agricultura e do pastoreio, eles tinham que ir até a natureza procurar o seu alimento. Suas habitações eram temporárias, exatamente por causa disso, né? Eles não se fixavam, pois eles não permaneciam por longos períodos em um mesmo lugar. Por esse motivo, esses agrupamentos são denominados de nômades. Nós estamos fera nisso aqui já. A domesticação do fogo permitiu a esses grupos obter aquecimento e cozinhar seus alimentos. Ótimo, nós estudamos sobre isso também, né? E proteger-se de animais selvagens, iluminar as noites, né? A gente só precisa fazer um movimentozinho de pensar como seria viver sem fogo. Aí, quando a gente para pensar, a gente percebe como que foi um avanço e como que mudou o estilo de vida deles, ok? Letra A, desembaralhe as sílabas e descubra o nome das atividades realizadas pelos primeiros grupos nômades, que é a caça e coleta. Nós vimos sobre isso. Agora, complete essa frase com as palavras que descobriu. Os primeiros grupos humanos praticavam caça e coleta, por isso ficaram conhecidos como caçadores-coletores. Ok? Nós já vimos sobre isso, essa atividade está tranquila para vocês. 2. Leia esta imagem. Depois recorte os textos disponíveis no final da página e cole-os na ilustração de acordo com a cena representada. A primeira cena nós vamos completar aqui com o azulzinho, o último. Os caçadores, grupo responsável pela caça de animais, era formado por homens na maioria das vezes. Nós vemos aí homens com lanças, né, próximos, né, os homens, a um grupo de animais. Então, fica claro aí que eles são os caçadores. Na imagem do meio, nós temos mulheres coletando o que parece frutas, né? Então, a gente vai completar aqui com o verdinho primeiro. O grupo responsável pela coleta de frutas e raízes era, em sua maior parte, formado por mulheres. Esse grupo é denominado de coletores. Elas estão aqui, ó. E, por último, nós temos aí pessoas, né, adultos e crianças ao redor do fogo. A domesticação do fogo foi um importante elemento nessas comunidades, pois afugentavam os animais selvagens, aqueciam os seres humanos do frio e cozinhava os alimentos. Eles puderam cozinhar o próprio alimento, se proteger, né, de outros animais, se aquecer, iluminar a noite. Então, o fogo foi um grande avanço e uma grande mudança no estilo de vida. Ficou claro aí pra gente? Vocês têm facilidade em fazer, porque nós vimos e falamos muito sobre isso. 3. Você tem que procurar as palavrinhas aí no caça-palavras e, por último, associá-las aí à imagem. Então, você pode dar uma pausa aí no seu vídeo, ver quais palavras você encontrou e quais faltam. Se tiver tudo ok, beleza. E aí, o que a gente poderia associar? Olha, nós poderíamos associar a primeira imagem à agricultura cereal, né? Os egípcios, por exemplo, cultivavam trigo e cevada, que eram cereais mais produzidos. E silo. Agora, o que é silo? Nós não falamos sobre silo até agora. Na verdade, silo era um local como se fosse uma caixa grande destinada a armazenar os vegetais produzidos, né? Aquilo que era produzido por aquela comunidade. No Egito foram encontrados vários silos no formato arredondado, como se fossem caixas grandes mesmo, destinado a armazenar os cereais, os produtos agrícolas e os produtos agrícolas produzidos, ok? Na segunda imagem, é fácil a gente identificar pastoreio, leite e lã. E na terceira imagem, você consegue identificar aí quando na sua apostilinha, com mais facilidade, né? A habitação de pedra, né? Tá visível. E aí, lá dentro, a ferramenta e a cerâmica, né? A gente consegue identificar aí eles manuseando esses objetos, produzindo, né? Então, você poderia associar essas palavras. Questão 4. Com a prática da agricultura e a domesticação de animais, os grupos humanos se tornaram sedentários. Nós vimos sobre isso. Ao ficarem por mais tempo em determinados lugares, outras mudanças ocorreram na organização e na realização das atividades humanas. Então, você tem que identificar a imagem e
qual palavrinha que a gente poderia associar. O dromedário da primeira imagem, a gente poderia associar ao comerciante? Sim, porque ele está aí, ó, com vários objetos de cerâmica e provavelmente ele está transportando para comercializar. Na segunda, a gente poderia associar ao tecelão? Sim, ele está produzindo tecido, né? Então, sim. A próxima imagem é uma escada já construída. A gente poderia associar um construtor? Sim. Algum construtor construiu aí essa escada que nós estamos visualizando. E por último, a gente poderia associar os objetos de cerâmica ao oleiro? Sim. O oleiro é responsável, né, por produzir os objetos de cerâmica. Agora, por que oleiro? Oleiro vem de ola, tá? Que é de origem latim, ola, e significa panela feita de barro. Por isso, o nome oleiro é a pessoa responsável por produzir objetos de cerâmica. Essa associação, tá? Porque é uma palavrinha tão diferente, né? Então, é bom a gente fazer essas associações para poder entender. Explique como surgiu o comércio entre os povos sedentários. É pelo excedente de produção agrícola. Quando você tem excedente do que você vai se alimentar, facilmente você pode fazer trocas. E a gente viu que quem ficava responsável pela agricultura não tinha tempo de se voltar para outra atividade, como, por exemplo, produzir objetos de cerâmica, produzir lã. Então, o que ele produzia lá na agricultura e ficava como excedente, ele trocava com outros objetos que ele precisava e vice-versa. Então, assim, eles conseguiram fazer trocas que ficaram conhecidas aqui como trocas comerciais. A prática da agricultura, pode ser sua resposta aí, faça a correção, tá? A prática da agricultura resultou no aumento da quantidade de alimentos e também na ampliação do consumo de produtos. Foi tal excedente de alimentos que proporcionou a troca de itens e o surgimento do comércio. Nesse contexto, alguns trabalhadores passaram a realizar outras atividades, como os artesãos e os construtores, que é tudo que a gente falou, ok? Dois povos da antiguidade, vamos lá, questão 1. As imagens seguintes representam cidades em diferentes épocas, né? A primeira é uma cidade moderna, a gente vê automóveis, prédios, construções, torres. Na segunda, a gente vê muralha, né? Que nós não vimos na nossa cidade, mas a muralha era importante para se proteger do inimigo, de invasões, né? Totalmente diferente. O trânsito, a poluição, né? Que nós não conseguimos identificar aí na imagem abaixo. 2. Marque X nas alternativas que indicam elementos existentes nas primeiras cidades humanas. O que existiam? Templo, exemplo, zigurate na Mesopotâmia, troca de produto, nós falamos sobre isso o tempo todo. Governante tinha no Egito, faraó, na Mesopotâmia, o rei sacerdote, né? O faraó era o próprio Deus, o rei sacerdote era escolhido pelos deuses. População, tinha, sim, né, a população egípcia, as populações mesopotâmicas, certo? Eram povos organizados que faziam trocas comerciais, produziam seu próprio alimento, praticavam pastoreio, era uma população mais complexa e mais organizada. 3. A respeito das primeiras sociedades, complete a cruzadinha. E para isso, primeiro decifre as pistas a seguir. Então, vamos verificar as pistas. Letra A. Locais onde eram realizadas trocas comerciais, feiras. Nós vimos isso lá na apostila 1, né? Nós identificamos atividades realizadas nas sociedades antigas e que são realizadas atualmente. A gente viu que feira é. Nome dado aos templos da Mesopotâmia, a zigurate. Vimos tudo sobre zigurate. Invenção que mudou a maneira de se transportar produtos, roda. Os mesopotâmicos, né, são os responsáveis. Invenção que também mudou a maneira de se transportar produtos, mas que se movia pela água, barco à vela. Título dado ao rei do Egito, faraó, era um deus, nós vimos tudo sobre o faraó. Grupo de pessoas responsável por proteger uma cidade, os guerreiros, né? Os guerreiros, as muralhas, eram elementos importantes na proteção das cidades antigas. E aqui que está cruzadinha, você pode pausar e fazer sua correção.
E questão 4, os egípcios foram conhecidos por suas grandiosas construções, como as pirâmides. Nesses locais eram sepultados os egípcios mais ricos, como faraós, seus familiares. E essa sociedade também costumava conservar o corpo dos mortos por meio da mumificação, um ritual extremamente importante. E aí você vai pintar de acordo com a legenda. Amarelo e azul é o sarcófago. Muitas vezes eles tinham várias camadas, sabe? Porque quanto mais camadas, mais protegido estava o corpo. De roxo, a múmia aí, ó. Ela tá embalsamada, tudo ok. Aqui nós temos de laranja o tecido, o linho, né? O linho, ele era um produto agrícola produzido pelos egípcios, então facilmente eles produziam esse tecido, tá? Porque era um produto agrícola que eles cultivavam, que eles tinham em abundância, então para eles estava tranquilo. Tinha diferença entre pessoas que tinham maior poder aquisitivo e os mais pobres, né? Então a diferença do tecido era quanto mais rica a pessoa, mais fios e mais fino, certo? Era o linho. E aqui o canopo, né? Onde era guardado os órgãos internos do corpo que era embalsamado, e tanto o corpo embalsamado, a múmia, quanto esses órgãos dentro do canopo iam para a sepultura, tá? 5. Decifre o enigma completando as frases e para isso escreva as palavras de acordo com as letras indicadas pelos símbolos. Então você vai identificar aí o símbolo, a letra e formar a palavrinha. Letra A, os egípcios acreditavam que após a morte todos passavam por um julgamento, só lembrar do livro dos mortos, pesava a pena, o coração, e aí se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa tinha direito à vida após a morte, e todos os rituais teriam que ser cumpridos rigorosamente, né? Porque o corpo precisava passar por todo aquele processo, a pessoa, né? Precisava passar por todo aquele processo, por todos aqueles rituais, para ter uma vida após a morte tranquila. Letra B. Nas primeiras sociedades, religião e governo formavam um poder único, sim. O faraó era um deus, o rei sacerdote era escolhido por um deus, e eles dominavam todas as esferas. Administrativa, legislativa, religiosa, o exército, então tudo passava pela mão do faraó, pela mão do rei sacerdote. Ele tinha poder sobre tudo, não se distinguia uma esfera da outra. Hoje sim. Então, por isso que ele foca tanto nessa questão. Letra C. O poder dos reis era passado de pai para filho. Sim, era hereditário. Se não tivesse filho vivo ou nascido, poderia passar para a mulher, tá? Olha que interessante. Essa imagem de mulher que nós temos hoje, né? De igualdade, de ocupar o mesmo cargo, de ter direito a ocupar o mesmo emprego, de igualdade salarial, tudo isso que nós conquistamos há pouco tempo era um ideal natural para os egípcios, tá? As mulheres poderiam se destinar a atividades diferentes, mas elas tinham o mesmo direito, tanto que tinha mulher faraó. Naquela época, para aquela época, isso é uma ideia muito interessante de ser destacada, porque outros povos que viviam no mesmo tempo, eles não tinham essa ideia de mulher como de igualdade para com os homens, tá? Algumas sociedades inferiorizavam a mulher, já os egípcios não. As mulheres tinham os mesmos direitos, ocupavam os mesmos cargos, então não tinha essa ideia de inferiorizar, ok? Então é muito interessante destacar isso, porque é uma ideia de 7.000 anos atrás e que nós mulheres tivemos que lutar para reconquistar, né, na nossa sociedade atual. Então eu achei muito interessante. Os egípcios são muito interessantes. A cultura, a religião, os hábitos, costumes, as ideias, eles são muito interessantes. Letra D. As muralhas auxiliavam na proteção da cidade. Sim, nós vimos tudo isso, que era um elemento importante. A maioria das construções egípcias era feita de pedras. Dessa forma, por serem muito sólidas, resistiram ao tempo. Sim, lembra das mastabas, das pirâmides. Os zigurates eram feitos de tijolo ou de barro secos ao sol, muito sensíveis ao tempo, tanto que nem existem os zigurates, muitos zigurates para contar a história. G. Na época dos povos antigos, o comércio era realizado por meio de troca de produtos. Nós vimos isso o tempo todo, nós estamos fera nisso tudo. 6.
A respeito da sociedade egípcia, assinale as alternativas corretas. Letra A. No Egito Antigo, a religião não estava relacionada com o cotidiano das pessoas. Óbvio que estava, nós falamos isso o tempo todo, né? O rei faraó era um deus, existiam vários deuses, então a religião estava ali arraigada mesmo naquela sociedade. Letra B. Os sacerdotes eram os responsáveis por realizar rituais religiosos no Antigo Egito. Sim, nós falamos sobre isso. C. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses, sim, nós já falamos sobre isso, né? O Nilo era um deus, o faraó, a terra, e na vida após a morte, sim, por isso tão importante os rituais após a morte, mumificação, por exemplo. A mumificação era um ritual realizado apenas em animais? Claro que não. 7. Leia esta imagem que mostra um zigurate construído em uma cidade antiga da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos realizavam rituais religiosos nos zigurates, é a alternativa correta aí, sim. Nós vimos que o zigurate não era só para isso, né? Era observatório astronômico, era fortaleza, era local para armazenar a produção agrícola, mas a apostila foca muito nessa questão religiosa aí, no templo religioso, né? Mas também era, tá certo. 8, nós temos que associar aí as imagens ao nosso faraó. Os adornos, né, eles eram importantes para demonstrar o poder que o faraó tinha. Então, algumas dessas peças eram muito importantes. Aí você vai encaixar aí no seu faraó. A gente tem o cajado ou cetro, que demonstra quem guia, quem cuida do povo. O chicote, que demonstra os castigos, né, que podem ocorrer para quem, de alguma forma, descumpre os costumes e a legislação daquela população. Abaixo nós temos esse neme, que é um adorno de cabeça, com essas duas tiras que caem sobre o ombro. E abaixo nós temos aí a barba postiça, que eram elementos muito utilizados entre os faraós, exatamente para demonstrar o seu poder aí diante de toda a população. É muito importante que vocês façam as correções, ok? Visualizem aí os vídeos, façam todas as correções para você identificar aquilo que você está acertando ou não, que você precisa estudar um pouquinho mais, porque se não houver essa correção, há uma grande possibilidade de você não ter entendido alguma coisa. Eu corrijo falando um pouquinho, relembrando algumas coisas, para que realmente você consiga compreender aí todos os detalhes dessa matéria. São dois povos muito interessantes, que têm uma história muito bacana, e eu tentei trazer aí todas as informações possíveis para que vocês compreendam bacana tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos. Então, bons estudos e não deixem de fazer as correções, ok? Tchauzinho e até mais!